Deus. A paz, irmãos. Que essa noite nós estejamos com o nosso coração aberto para receber o Espírito Santo de Deus. Que Ele possa visitar a cada casa nesse minuto. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus entrar. Seja a casa do Espírito Santo. Aleluia, vamos louvar.
meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Quantas vezes os teus planos, Deus, eu não consigo compreender, mas eu prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, eu olho pra ti e espero em ti. Ouça Deus falar com você agora. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, quantas vezes os teus planos, Deus, eu não consigo compreender, mas eu prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, eu olho pra ti e espero em ti. Ouça Deus falando contigo agora. Boa noite, igreja, graça e paz. Que bom que você está aí nos acompanhando pelo canal do YouTube. Que o Senhor possa falar fortemente sobre o seu coração. Que essa noite essa palavra seja lançada no seu interior, lançada no seu coração como uma semente frutífera. E que você venha colher frutos dessa semente. Em nome de Jesus. Quero começar essa ministração perguntando para vocês como que vocês estão nesses dias que mudou a rotina, que mudou os hábitos, não está havendo culto presencial, culto só online. Como que você está aí? Como que você está acompanhando? Como que você está em Deus? Como que você está se adaptando com tudo isso? Mas nessa noite eu quero te
encorajar. Eu quero que você entenda o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, com tudo isso que está acontecendo. O Senhor, Ele quer que nós sejamos constantes com Ele, nesse propósito, em nome de Jesus. Gostaria de ler com vocês um texto que está em Daniel, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? O rei Belsazar estava aqui fazendo uma pergunta para Daniel. Ele estava dizendo para Daniel: És tu aquele Daniel? Quando nós começamos a entender, quando nós começamos a olhar para esse texto, nós começamos a imaginar. O rei, ele não queria dizer: será que esse é Daniel mesmo? Será que os meus servos trouxeram o homem certo? Será que eles trouxeram a pessoa certa? Mas não era isso que o rei queria dizer. O rei queria dizer: Daniel, será que você continua sendo aquele mesmo, aquele Daniel que servia o meu pai, que estava com o meu pai, aquele que era constante, aquele que em meio às guerras, às dificuldades, ele permanecia sendo o mesmo? Ele permanecia sendo o mesmo Daniel, aquele cara que orava 3 vezes ao dia, aquele cara que poderia buscar conselhos com ele. Era isso que o rei queria dizer. Será que ele continuava sendo aquele Daniel? E Daniel, quando ele vai até o reino, ele vai até o rei, ele começa a fazer aquilo que tem que ser feito. Quando nós tem que fazer algo, quando nós é chamado para fazer algo, nós temos que fazer. Isso que vai nos mostrar aquilo que nós somos, vai mostrar a nossa constância em Deus, vai mostrar que nós não mudamos, que nada mudou. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, nós temos que continuar sendo os mesmos em Deus. Daniel entra reino e sai reino, ele continua sendo o mesmo. Daniel era um cara que não importava o que se levantava, quanto mais levantava a situação, mais ele levantava em oração. Daniel, ele era um cara que poderia buscar referência dele, ele era um exemplo. Daniel, aquele sim, podia olhar para ele como referência. Porque quanto mais estava difícil, mais Daniel orava. Será que nós, nesses dias, estamos mais apegados com o Senhor? Será que nós, nesses dias, estamos orando mais? O Senhor, nesses dias, Ele quer que nós voltamos a Ele, que nós possamos ficar constante na presença dEle, porque tudo isso vai passar, em nome de Jesus. O Senhor, nessa noite, Ele nos chama para permanecer em oração, para permanecer buscando, para permanecer em jejum. No capítulo 1 fala que Daniel, ele não se contaminava com as iguarias do rei. Daniel, ele continuava sendo Daniel, ele tinha uma identidade. Quando você é constante em Deus, não importa o que você está vivendo, o Senhor, Ele te levará a um outro nível. Quando você permanece no Senhor, Ele te leva a enxergar coisas que você ainda não conhece.
ele começa a te levar ao sobrenatural. No capítulo de 6 a 10, Deus ele leva Daniel a um outro nível de visão e revelação. Ele começa a mostrar para Daniel aquilo que há de vir, aquilo que há de acontecer. Começa a mostrar coisas grandiosas para Daniel. Porque Daniel era um cara constante. Daniel ele permanecia no propósito do Senhor. Por isso que no início aqui o rei ele faz essa pergunta para Daniel: és tu, Daniel? És tu aquele ainda? Aquele cara que clamava ao seu Deus, aquele cara que buscava intensamente a presença do rei, a presença do Senhor? És tu, Daniel? O Senhor nessa noite ele te faz essa pergunta: és tu mesmo? Será que nós não estamos murmurando perante essa situação? Será que nós não estamos colocando culpa em governantes, na presidência, em pastores, em líderes? Não deixe que isso caia em seu coração. Nós temos que, ao invés de murmurar, buscar ao Senhor. Ao invés de murmurar, buscar mais intensamente a presença de Deus. Buscar intensamente, porque quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais visões e revelações Ele vai nos mostrar. Quando você tem uma visão, quando você tem uma revelação do Senhor, você começa a enxergar o propósito. Você começa a entender o propósito. Você começa a entender aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Você começa a estar nos caminhos do Senhor. Nada que aparecer vai te tirar do propósito. Nada que se levantar vai te tirar da visão. Nada que se levantar vai te esmorecer. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está te mostrando a realidade. Porque o Senhor está te mostrando que Ele está com você. Permaneçam firmes no Senhor. Seja constante. Quando você é constante no Senhor, o Senhor Ele confia. O Senhor Ele confia uma revelação a você. Ele confia a visão a você. A visão e a revelação são para aqueles que são constantes na presença. Será que nesses dias você tem levantado um altar de adoração na sua casa, com sua família? Será que nesses dias você tem pedindo perdão? Será que você tem chorado na presença de Deus? E falando: Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. No capítulo 9, Daniel, ele começa a se humilhar na presença de Deus. Ele começa a pedir perdão pela sua nação. Ele começa a orar pela sua nação, para que o Senhor perdoasse a nação dele. Daniel, ele era um cara que se colocava no lugar das outras pessoas. Daniel era um cara que ele se colocava em prol da nação, em oração e jejum. Nós temos que nos colocar nesses dias, nessas brechas. Nós temos que nos posicionar como intercessores. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de oração. Como eu tinha dito, quando você é constante, o Senhor Ele confia visões e revelação a você. No capítulo 7 fala que é o que a gente mais vê, é o que a gente mais lê. É que Daniel, ele
ele iria dizendo: continuei olhando. E ele estava tendo visões e revelações, e ele continuava olhando, ele continuava firme. Se você ler o capítulo 7 de Daniel, você vai ver várias vezes Daniel dizendo isso: continuei olhando, continuei olhando. Quando nós continuarmos olhando para o Senhor, quando nós continuarmos olhando para a visão, quando continuarmos olhando para a revelação, o Senhor ele vai nos levar a um outro nível. Ele vai nos fazer entender que há coisas ainda maiores para ser reveladas. Há visões ainda maiores para ser vistas. Temos que continuar firme no propósito do Senhor. No capítulo 10, versículo 7, fala que Daniel tem uma visão de Jesus. E junto com Daniel tinha alguns homens. E quando eles viram a visão, quando eles estavam ali com Daniel, que viram aquela visão, eles se esconderam. Só ficou Daniel naquele lugar. Eles se esconderam. A visão e a revelação do Senhor são para aqueles que aguentam, são para aqueles que permanecem firmes, são para aqueles que são constantes na presença de Deus. Imagina aqui que essas pessoas, que esses homens poderiam ter também essa visão que Daniel estava tendo, mas eles se esconderam, eles tiveram um temor, eles saíram. Ficou somente Daniel ali apreciando as maravilhas do Senhor. Imagina Daniel, ali somente ele, com Jesus e Jesus conversando com ele. Imagina essa visão. Imagina aquela maravilha que Jesus estava vendo, que Daniel estava vendo. Os olhos de Jesus em chama e Daniel ali com ele. Temos que permanecer no propósito da visão e da revelação. Temos que ser constante. Quando eu digo que a revelação e a visão são para aqueles que aguentam, são para aqueles que estão no propósito. Se a gente continuar lendo aí os versículos, a partir do versículo 7, fala que Daniel, é tamanha a visão que ele vê, é tamanha a revelação que ele tem naquele momento, que ele desmaia. O rosto dele se desfalece, ele se encontra ali caído, ele se encontra desmaiado. Tamanha era a revelação do Senhor. Tamanha era a revelação do Senhor sobre a vida de Daniel. Deixa eu te dizer algo. A sua entrega vai mexer com a sua rotina. A sua entrega em Deus, você se humilhar na presença do Senhor, vai mexer com a sua rotina. A sua vida em oração vai mexer com a sua rotina, vai mudar os seus hábitos. Muitas vezes damos desculpas e não temos tempo para orar. Por causa da correria do dia a dia, serviço, casa, filhos, esposa, esposo, escola. E nunca sobra um tempo para o Senhor. Talvez a oração, a sua entrega, você se humilhar na presença dEle, vai exigir de você mais esforço. Talvez você se entregar mais na presença de Deus, vai mexer com o seu físico, vai mexer com sua mente. Muitas vezes nós colocamos despertadores para acordar,
colocamos despertadores para ir ao médico, colocamos despertadores para ir passear, colocamos despertadores para fazer outras coisas, e nunca colocamos o despertador para orar. Você pode estar fazendo muitas coisas, mas quando chega o horário da sua consulta, você larga tudo. Quando chega o horário de você trabalhar, você larga tudo e vai. Mas sempre quando é para orar, você coloca prioridade mais as suas coisas. E o tempo com o Senhor e a entrega com o Senhor sempre vai ficando para trás. Sempre vai deixando de lado. Mas nesse tempo é um tempo que o Senhor Ele preparou para nós. Parece que nesse tempo o Senhor está dizendo para nós: filho, esse tempo eu separei para que você... Sabe quando você manda o seu filho ir para o cantinho pensar? Quando ele faz algo e você fala: filho, vai para o cantinho pensar naquilo que você fez, naquilo que você está fazendo. Esses dias o Senhor está nos chamando. Filho, começa a pensar sobre a sua vida, como que você está comigo, como que está a sua entrega comigo, como que está a sua casa, como que está o seu ministério. Nesses dias, gaste um tempo na presença do Senhor. Temos que disciplinar o nosso físico à oração. O nosso corpo talvez ele vai te falar: não, hoje não dá. Hoje eu não quero, hoje eu estou muito cansado. Hoje eu trabalhei demais. Mas nós temos que disciplinar o nosso físico à oração. Tem dias que não dá vontade de orar. Tem dias que não dá vontade de buscar a Deus, mas busca a si mesmo. Com vontade ou sem vontade, busca a presença de Deus, ore. O importante é que nós não paramos de buscar, o importante é que nós não paramos de se humilhar na presença dEle. Daniel, o que ele sentia, ele se desmaiava. Quando tinha algo a ser revelado, Daniel, ele consagrava ao Senhor. Ele passava por algumas semanas jejuando e orando. Ele deixava de comer as coisas que ele tinha vontade. Ele deixava de comer, buscando somente ao Senhor. É um tempo de nós nos levantarmos em jejum e oração pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa presidência, pelos governantes. É tempo de nós, como o povo de Deus, clamar e humilhar Ele, porque só assim Ele virá dos céus e sarará a nossa terra. Que essa constância de Daniel possa gerar frutos em nós. Que esse exemplo de Daniel possa gerar frutos em nós. Parece que nós
buscamos ao Senhor, oramos ao Senhor, só quando tudo está difícil. Só quando tudo está naquele tempo que você fala, agora não dá mais. Agora eu tenho que orar ao Senhor, agora eu tenho que buscar, porque só Ele pode me ajudar. Porque só Ele pode me socorrer. Porque só Ele. Daniel, ou com luta ou sem luta, ele orava. Ele já preparava. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quando nós começarmos a orar com essa intensidade, a nos alinhar com o Senhor com essa intensidade, nós começamos a conhecer o coração de Deus. Nós começamos a conhecer aquilo que o Senhor irá fazer. As revelações que Daniel tem aqui são as mesmas revelações que João tem no livro de Apocalipse. Aquilo que ainda há de vir. Imagina você ser tão alinhado com Deus, ser tão alinhado com a presença dEle, que quando chegar as notícias na televisão, você fala, eu já sabia, eu já estou orando por isso. Eu já estou orando para o Senhor intervir sobre essa situação. Eu já estou orando há dias. O Senhor já me disse no secreto. O Senhor já falou comigo. Era assim que Daniel fazia. Daniel, ele recebia uma revelação diretamente da fonte, diretamente do Senhor. Hoje você tem essa liberdade de ir até o Pai, de ir até o trono, porque aquilo que separava você da presença do Senhor, o véu que separava foi rasgado. Então hoje você pode. Hoje você pode entrar no seu quarto e clamar, Pai, hoje eu quero falar contigo. Hoje eu quero, Senhor. Não deixe para orar quando tudo estiver difícil, quando tudo aos seus olhos não tem mais jeito. Imagina se nós começarmos a buscar ao Senhor, a agradecer ao Senhor, a adorar ao Senhor, antes de acontecer uma bênção, antes de acontecer um milagre. Porque muitas das vezes nós só oramos e só agradecemos depois que acontece. Depois que nós recebemos a bênção, aí a gente agradece. Mas começa a preparar esse ambiente de gratidão ao Senhor, de adoração ao Senhor. Ele virá. Daniel, ele era muito amado de Deus. Ele era muito amado, o próprio Senhor dizia isso. Daniel, você é muito amado. Você é muito amado, Daniel. No capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, do versículo 8 a 13, Daniel, ele está tão alinhado com Deus que ele diz para o Senhor: até onde vai, Senhor? Se você lá nesses versículos aí de 8 a 13, você vai entender. Capítulo 12. Até onde vai, Senhor, essas visões, essas revelações? Até onde vai essas profundidades no Senhor? Até onde vai?
Daniel já estava aqui em outro nível, ele estava muito alinhado com o Senhor. Ele já tinha passado por diversos níveis na presença de Deus. Imagine ele, Deus, ali fazendo essa pergunta para o Senhor. Senhor, até onde vai isso? Até onde vai essas coisas? Eu quero mais. Eu quero entender isso que o Senhor tem para mim. Eu quero mais, Deus. E no versículo 13 do capítulo 12, Deus ele diz para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estarás na tua sorte no fim dos dias. Olha o que Deus diz para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Quando nós mergulhamos na presença de Deus, quando nós entendemos a visão do Senhor, as revelações do Senhor, ela não tem fim. Deus estava dizendo para Daniel: vai até o fim, Daniel. Você terá descanso. Por mais que você esmoreça, por mais que você passa por momentos difíceis, o seu físico está cansado, o seu corpo está cansado, mas continua buscando, vai até o fim. O próprio Deus disse para Daniel: porque você repousará, porque você descansará, Daniel. E nessa noite eu quero te convidar. Não sei o que você está passando nesses dias. Não sei qual é a sua dificuldade. Se está difícil para buscar a presença de Deus, se está difícil para orar, se está difícil para consagrar um jejum ao Senhor, faça mesmo assim. Faça mesmo assim. O Senhor ele virá dos céus e vai te responder. O Senhor vai começar a te levar em um outro nível, em outra intensidade na presença dEle. Seja intenso, seja constante. Seja constante assim como Daniel. Começa a refletir sobre essa passagem de Daniel. Se você ainda não teve a curiosidade de ler esse livro de Daniel, do início ao fim, começa a meditar nele. Daniel, ele nos ensina coisas grandes, coisas que estamos vivendo nesses dias. De ser constante, de ser permanente, de permanecer em oração, de permanecer em jejum. Porque a visão que ele tem para nós, porque a revelação que ele tem para nós, são coisas grandes. Ele está preparando, Ele está nos preparando para coisas ainda maiores. Então que você não seja como aqueles homens do capítulo 10, do versículo 7, que se esconderam, mas que se expôs na presença de Deus, mas que ficaram ali para falar com o Senhor. Gostaria de chamar os levitas para estar finalizando. Ainda nessa noite eu quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Se tiver difícil para você de orar, de buscar ao Senhor, entre somente no seu quarto, entre somente na presença de Deus. Coloque ali um louvor, coloque uma adoração.
e começa a se derramar na presença dele. E começa a entregar o seu coração a ele. Você entrará em outra atmosfera. Você entrará em uma atmosfera de revelação e visão do Senhor. Assim como Daniel. O próprio Jesus diz em Mateus 6,6: quando orares, entre no seu quarto e feche a porta. E busca ao Pai, e clame ao Pai. Deus, nessa noite nós entregamos, Senhor. Visita cada lar nessa noite, a cada coração, Senhor. A cada pessoa que se encontra inconstante na sua presença. A cada pessoa, Senhor, que se encontra enfraquecido, Deus, de te buscar. Ó Deus, encontra a cada pessoa que está com dificuldades, Pai, de entrar na sua presença. Ó Deus, de se humilhar, Deus, na sua presença, Senhor. Venha alcançar essas pessoas. Ó Deus, que essa noite o Senhor possa vir com uma nova porção sobre essas vidas. Possa derramar, Deus, mais de Ti sobre elas. Que elas possam entender a revelação e a visão do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam ir até o fim, Deus. Até o fim. Até encontrar o seu descanso, até encontrar o seu repouso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra Espírito Santo, sopra neste momento sobre nossos lares. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, inunda cada casa, Senhor. Inunda cada casa com a Tua presença, Deus. Sopra Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Ele possa falar ao seu coração. Que Ele possa te visitar nessa noite. Que Ele possa
te mostrar a revelação e te mostrar uma visão poderosa nesses dias. Que você possa permanecer constante na presença dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.